Olha, eu vou começar esse vídeo com uma pergunta que vai doer um pouquinho. Você tem coragem de ouvir a verdade nua e crua sobre o que as pessoas realmente pensam do seu comportamento, mas nunca vão ter a coragem de te dizer na cara? Porque eu tenho uma revelação clínica para você, baseada em anos de consultório, que vai desmantelar completamente essa ideia romântica de que envelhecer é só ganhar sabedoria e ficar bonita com cabelo grisalho. Tem algo muito mais profundo acontecendo. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te entregar o segredo que separa as mulheres que envelhecem com elegância daquelas que vamos dizer que não envelhecem tão bem assim. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Antes de mais nada, quero que você faça uma coisa por mim. Se inscreva nesse canal agora, aperte o sininho para não perder nenhum vídeo e me diga aqui nos comentários. Doutora Andréa, alguma vez alguém já te disse que você mudou com a idade? Vamos lá, quero saber. E compartilhe esse vídeo com aquela amiga que precisa ouvir essas verdades tanto quanto você. Sabe qual é o maior problema de envelhecer? Não são as rugas, não é a menopausa, não é nem a pressão alta que resolve aparecer do nada. O maior problema é que as pessoas ao nosso redor começam a nos tratar como porcelana chinesa, aquela coisa frágil que ninguém quer quebrar. Então elas sorriem, acenam com a cabeça, concordam com tudo que a gente diz e saem de perto pensando: meu Deus, como ela mudou. E adivinha? Ninguém vai ter a coragem de te contar o que realmente está acontecendo. Sou Andréa Vermont, médica psiquiatra há mais de 30 anos e já atendi milhares de mulheres que chegaram no meu consultório dizendo: doutora, por que as pessoas estão se afastando de mim? E quando eu começo a fazer as perguntas certas, a verdade vem à tona. Existe um conjunto de comportamentos 10, para ser mais precisa, que vão se instalando de mansinho na nossa personalidade conforme envelhecemos e que funcionam como repelente de gente. Pior, a gente nem percebe que está fazendo isso. Vou te contar uma história real. Mudei o nome para proteger a privacidade, óbvio. Conheci a Marília quando ela tinha 58 anos. Mulher inteligentíssima, advogada bem-sucedida, sempre foi o centro das atenções em qualquer reunião. Chegou no meu consultório porque as filhas tinham parado de visitá-la com frequência, as amigas sumiam quando ela ligava e até os colegas de trabalho inventavam desculpas para não almoçar com ela. Doutora, eu não mudei nada, continuo sendo a mesma pessoa de sempre. Ela me disse: mentira, ela tinha mudado, e muito, só que ela era a única que não conseguia ver. Depois de 3 sessões, ficou cristalino. Marília tinha desenvolvido todos, escuta bem, todos os 10 comportamentos que eu vou te apresentar hoje. E o mais interessante, quando eu comecei a apontar cada um deles, sabe o que ela disse? Mas eu sempre fui assim. Não, minha querida, você não foi. Esses comportamentos foram se infiltrando na sua personalidade como mofo numa parede velha. Devagarzinho, imperceptível, mas devastador. Aqui vai um dado científico que você precisa saber. A neuroplasticidade, que é essa capacidade linda do nosso cérebro de mudar e criar novos caminhos neurais, não tem prazo de validade. Ela funciona aos 20, aos 40, aos 60, aos 80 anos. Mas tem um porém. Se a gente não fica atenta, os circuitos antigos começam a dominar o jogo. Ficamos presas em padrões automáticos. E alguns desses padrões, eles fazem a gente ficar chata, desagradável, afastam as pessoas e ninguém vai ter coragem de te dizer. Então respira fundo, porque o que vem agora pode incomodar, pode doer, mas eu prometo que vai libertar. Porque tomar consciência é o primeiro passo para a mudança. E se tem uma coisa que eu aprendi em 3 décadas de profissão, é que a verdade, por mais dura que seja, sempre empodera mais do que a mentira gentil. A tendência compulsiva de viver no passado. Vamos começar pelo comportamento que mais escuto nos relatos de familiares e amigos de pacientes.
A tendência compulsiva de viver no passado. Percebe como algumas mulheres, conforme envelhecem, transformam cada conversa num passeio pela memória? Ah, no meu tempo, quando eu era jovem, antigamente as coisas eram melhores. Toda santa conversa vira um túnel do tempo. Entenda uma coisa, não tem problema nenhum ter nostalgia. É gostoso relembrar, faz parte da nossa história. O problema acontece quando todas as conversas giram em torno do passado. Quando você não consegue mais se conectar com o presente. Quando cada assunto novo que alguém traz vira pretexto para você contar pela milésima vez aquela história de quando você conheceu seu marido, ou de quando seus filhos eram pequenos, ou de como as coisas eram melhores antigamente. Deixa eu te explicar o que acontece no cérebro. Com o passar dos anos, especialmente se não estimulamos a neuroplasticidade com experiências novas, o córtex pré-frontal começa a buscar referências conhecidas. É mais fácil, é mais confortável. O cérebro economiza energia recorrendo às memórias consolidadas do que criando novas conexões. Então você fica presa num loop. E esse loop entedia as pessoas ao seu redor, principalmente os mais jovens. Tive uma paciente, a Carmen, 62 anos, que tinha esse comportamento elevado à milésima potência. As netas pararam de visitá-la porque, segundo elas, a vovó só fala do passado, nunca pergunta sobre a nossa vida. Carmen ficou indignada quando ouviu isso, mas eu pergunto sim. Ela protestou. Então eu pedi para ela gravar as conversas durante uma semana. Sabe o que aconteceu? A cada pergunta que ela fazia para as netas sobre a vida delas, em menos de 2 minutos ela puxava a conversa de volta para o passado dela. Ah, você está estudando biologia? Que legal! Sabia que quando eu era jovem eu também queria estudar biologia? Mas aí eu conheci seu avô e pronto, perdeu a conexão. Aqui vai uma verdade incômoda. As pessoas querem ser vistas. Elas querem ser ouvidas. Quando você transforma toda a conversa numa narrativa sobre você mesma e seu passado glorioso, você está mandando uma mensagem subliminar. A minha vida é mais interessante que a sua. Meu passado é mais importante que seu presente. E adivinha o que acontece? As pessoas fogem. Olha, vou fazer uma pausa aqui para um exercício prático. Pega um papel e uma caneta. Pensa na última conversa significativa que você teve com alguém, pode ser filho, neta, amiga, vizinha, tanto faz. Agora responde honestamente. Quantas vezes você trouxe o passado para a conversa? Quantas vezes você interrompeu a narrativa da outra pessoa para contar uma história sua de antigamente? Se a resposta for mais de 3 vezes numa conversa de 30 minutos, minha querida, você está com esse comportamento instalado. E tem mais. Esse vício de viver no passado vem acompanhado de algo ainda mais tóxico, a comparação destrutiva. No meu tempo, as mulheres eram mais recatadas. Antigamente os jovens tinham mais respeito. Na minha época a gente não precisava de psicólogo para tudo. Essas frases não demonstram sabedoria. Elas demonstram rigidez cognitiva. E rigidez cognitiva afasta as pessoas mais rápido que alho afasta vampiro. 2. Transformar cada encontro numa sessão de reclamações. Agora a segunda coisa feia que você pode estar fazendo. Transformar cada encontro numa sessão de reclamações. Eu chamo isso de síndrome do disco arranhado. Sabe aquele disco de vinil antigo que ficava repetindo o mesmo trecho da música sem parar? Pois é. Algumas mulheres, quando envelhecem, viram isso, reclamam da saúde, reclamam do país, reclamam do clima, reclamam dos vizinhos, reclamam dos preços, reclamam de tudo. E o pior, reclamam das mesmas coisas todos os dias. Presta atenção numa coisa. Existe diferença entre desabafar e vomitar. Desabafar é quando você compartilha uma frustração, recebe acolhimento e segue em frente. Vomitar é quando você despeja suas queixas em cima de todo mundo, todo dia, sem parar, sem filtro, sem se importar se a pessoa do outro lado está saturada. Eu vejo muito isso no consultório.
A pessoa chega e começa: ai, doutora, meu joelho tá doendo tanto. E sabe que piorou? O tempo tá muito seco. E a vizinha fez barulho ontem de novo. E os preços do mercado estão um absurdo. E minha filha não me liga com frequência. 15 minutos se passam e ela ainda está na ladainha. Eu, que sou paga para ouvir, às vezes preciso interromper. Agora imagina as pessoas que convivem com você de graça. Aqui vai um dado que poucos conhecem. Reclamação crônica muda a química cerebral. Cada vez que você reclama, seu cérebro libera cortisol, o hormônio do estresse. E sabe o que o cortisol faz? Ele reforça as conexões neurais negativas. Ou seja, quanto mais você reclama, mais fácil fica reclamar. Você literalmente treina seu cérebro para enxergar o lado ruim de tudo. Vira um vício neurológico. E as pessoas ao seu redor sentem isso. Ninguém quer ficar perto de quem só exala negatividade. É como sentar ao lado de alguém fumando um charuto fedorento. Você até aguenta por educação, mas vai procurar a primeira oportunidade de sair de perto. Eu costumo dizer para minhas pacientes: se você não agregou valor na vida de alguém hoje, você virou peso. E peso, minha filha, a gente tira das costas na primeira oportunidade. Conheci a Berenice numa palestra. Ela tinha 67 anos e me abordou no intervalo. Doutora, por que as pessoas não gostam de mim? Comecei a conversar com ela. Em 10 minutos, ela tinha reclamado do trânsito para chegar no evento, da temperatura do ar-condicionado, da qualidade do café, do barulho das pessoas conversando e de como as palestras eram melhores antigamente. 10 minutos. Eu olhei para ela e perguntei: Berenice, você percebe o padrão? Ela me olhou sem entender. Então eu disse: você acabou de me dar 10 motivos para eu querer sair de perto de você. Parece cruel, talvez, mas foi libertador. Berenice chorou, me agradeceu e começou um processo de autoconsciência que mudou completamente a dinâmica das relações dela. 6 meses depois, ela me mandou uma mensagem: Dror, Andréia, minhas amigas voltaram, meus filhos estão ligando mais. E sabe por quê? Porque eu parei de ser um aspirador de alegria. Perfeito, né? Aspirador de alegria é exatamente isso que a reclamação crônica faz com você. Transforma você numa pessoa que suga energia boa de qualquer ambiente. E ninguém quer isso. Ninguém merece isso. Nem você mesma. Então, faz o seguinte exercício. Durante uma semana, toda vez que você for reclamar de alguma coisa, anota num caderninho. No final da semana, conta quantas reclamações você fez. Se passar de 5 por dia, minha querida, você está nessa e precisa mudar urgente. 3. A obsessão por doenças e sintomas. Mas calma, porque tem uma terceira coisa feia que eu preciso te contar. E essa aqui é especialmente cruel. A obsessão por doenças e sintomas. Olha, eu sou médica. Sei que depois dos 50, 60 anos, o corpo começa a dar seus sinais, aparece uma dorzinha aqui, um incômodo ali, a pressão sobe, o colesterol teima em não baixar, tudo isso é real. O problema é quando a mulher transforma a saúde, ou melhor, a falta dela, no assunto principal da vida. Tem gente que acorda pensando em doença, almoça falando de doença, passa a tarde no WhatsApp trocando mensagens sobre remédios e sintomas. Janta relatando cada detalhe do último exame e vai dormir planejando a próxima consulta médica. A vida inteira gira em torno do adoecimento. E isso, minha amiga, é uma prisão. Eu tive uma paciente chamada Glória, 61 anos, que chegou no consultório porque estava tendo crises de ansiedade. Na primeira sessão, ela me contou que tinha sido diagnosticada com hipotireoidismo há 5 anos. Ok,